Fala pessoal, a gente vai começar um capítulo novo, o capítulo 7 da nossa apostila, o último capítulo, que vai falar sobre as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas é um grande mistério da natureza e os cientistas entendem um pouco melhor como ela funciona de 200 anos para cá. As ondas eletromagnéticas elas estão aplicadas em diversas tecnologias do nosso dia a dia, Wi-Fi, ligação móvel, micro-ondas e nas estrelas também. Mas, professora, como assim ondas eletromagnéticas? Como elas funcionam? A gente estudou nas aulas passadas sobre as ondas mecânicas, no caso mais específico, o som. Como funcionavam as ondas mecânicas? As ondas mecânicas elas aconteciam devido à perturbação de algum meio material no caso, meio material que tem matéria. Elas aconteciam devido à perturbação do vento na água, no oceano. Mesma coisa que eu pegar uma pedra e jogar no lago. Se eu pegar uma pedra e jogar no lago, eu vou causar uma perturbação naquela água. E aí isso vai gerar ondas. Também existem as ondas sísmicas. As ondas sísmicas acontecem devido à perturbação das placas tectônicas, o choque dessas placas tectônicas. Esses choques, eles produzem ondas que são propagados em toda a crosta terrestre. Não toda a crosta terrestre, mas nos pontos mais próximos da crosta, certo? E existem as ondas sonoras também. Como a gente viu na semana passada, as ondas sonoras acontecem devido à perturbação das partículas de ar, também conhecidas como ondas de pressão. Por que ondas de pressão? Quando eu falo que eu tenho uma região de alta pressão, é porque eu estou comprimindo essas partículas do ar. Quando eu falo que eu tenho uma região de baixa pressão, é quando eu estou afastando essas partículas do ar. Então, o som nada mais é do que essa perturbação das partículas do ar. Ora, comprimindo, gerando uma alta pressão, ora, expandindo, gerando uma baixa pressão. E as ondas eletromagnéticas? Elas perturbam algum meio? Não especificamente o meio material. Elas perturbam fontes elétricas. Como assim fontes elétricas? As ondas eletromagnéticas elas são geradas a partir de perturbações em fontes elétricas, coisas que têm cargas elétricas. Cargas elétricas? Como assim? Não sei se vocês vão ver com a professora Andréia de Química que toda a matéria é composta por partículas menores ainda. Se eu pegar essas partículas, por exemplo, meu braço e cortar ele em vários pedaços e depois esses pedaços cortar em vários, até tentar chegar na menor partícula possível, na menor unidade possível, eu vou chegar no famoso átomo. O átomo ele é composto por duas estruturas principais, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo eu tenho as partículas chamadas nêutrons e as partículas chamadas prótons. E na eletrosfera, girando em torno desse núcleo, que é a eletrosfera, eu tenho os elétrons, certo? Os nêutrons, eles não têm carga. Os prótons, eles têm cargas positivas e os elétrons têm as cargas negativas. O núcleo, ele é composto por nêutrons e prótons, e esse núcleo, ele não consegue se movimentar com muita facilidade. Muita facilidade. Geralmente, ele não vai se movimentar. Porém, a parte que se movimenta no nosso átomo é os elétrons, que estão na eletrosfera. Facilmente eu consigo tirar elétrons de alguns materiais. Por exemplo, num dia seco. Geralmente, quando o dia está muito seco, a gente consegue dar choque nas outras pessoas. Isso acontece o quê? O que é o choque? O choque nada mais é do que o acúmulo de cargas negativas. O corpo de vocês tem vários átomos, certo? Esses átomos vão formar as moléculas formam os tecidos formam os órgãos, que o professor Carlos deve ter explicado para vocês. Então, o que acontece? Esses átomos do nosso corpo, ele está cheio de elétrons. E o corpo humano, ele consegue perder elétrons facilmente. Quando eu dou o choque nada mais é o acúmulo dessas cargas elétricas, no dia seco eu consigo acumular essas cargas elétricas que estão espalhadas no meu corpo nos dedos. E aí, nessa região dos dedos, geralmente tem muita carga elétrica. Quando eu dou choque em alguém, eu estou despejando esse excesso de cargas elétricas na outra pessoa. Então, os elétrons, eles conseguem se movimentar facilmente no átomo. Eu consigo tirar esses elétrons facilmente do átomo, certo? As ondas eletromagnéticas, então, surgem devido à movimentação dessas cargas. Eu consigo, quando eu quero gerar uma
negativa e eu tenho que oscilar ela numa determinada frequência, certo? Sempre relembrando, frequência é a quantidade de vezes que eu faço uma oscilação em um determinado tempo. Se eu pegar esse elétron, que ele facilmente consegue se desprender, e oscilar ele com uma determinada frequência, eu vou ter um tipo de onda eletromagnética, ok? Devido, então, às ondas eletromagnéticas são geradas a partir de fontes elétricas, certo? E sempre quando eu falo de alguma coisa elétrica, tem alguma coisa magnética junto. Coisas elétricas e coisas magnéticas, elas sempre estão unidas. Eu nunca vou conseguir ter algo elétrico sem algo magnético. Então, por isso que a gente fala de ondas eletromagnéticas. Quando eu pego minha carga elétrica e perturbo ela, eu vou também ter consequências magnéticas. As ondas eletromagnéticas, então, são perturbações de cargas elétricas e associado com essa perturbação de cargas elétricas, eu também tenho perturbações magnéticas. Então, é um conjunto que não pode se separar. Essa perturbação ela é caracterizada como transversal. Então, eu tenho uma perturbação elétrica transversalmente e perpendicular a essa perturbação elétrica transversal, eu tenho uma perturbação magnética transversal. Então, as ondas eletromagnéticas ela tem uma natureza elétrica e magnética, porque sempre quando eu mexo ou faço uma perturbação elétrica, eu tenho uma consequência magnética também. Essas duas coisas na física nunca estão desunidas. Eu falei para vocês que conforme a frequência que eu movimento esse elétron ou causa essa perturbação desse elétron, eu vou ter uma frequência diferente. As ondas eletromagnéticas elas são diferenciadas devido à frequência delas. Ondas diferentes possuem frequências diferentes. Por exemplo, aqui eu fiz um desenho bem abstrato, no livro de vocês tem um desenho melhor, dos espectros da onda, dos vários tipos de ondas eletromagnéticas que existem, certo? Essas são as mais comuns no nosso dia a dia, mas esse espectro ele é maior. Eu tenho as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz e ultravioleta. Essas são as mais comuns no nosso dia a dia. Aqui eu coloquei a frequência de cada um desses tipos de onda. Só que essa frequência não é exata, é uma ordem de grandeza. A ordem de grandeza está associada com a potência, mas não é um número exato. A gente tem uma faixa para determinar qual frequência é de cada tipo de onda. A gente consegue diferenciar cada onda devido à ordem de grandeza da frequência dessa onda. Por exemplo, a onda de rádio ela tem uma ordem de grandeza de 10 a quarta. A onda de micro-ondas ela tem uma ordem de grandeza de 10 oitava Hz de frequência. O infravermelho tem uma ordem de grandeza de 10 elevado a 12 Hz. A luz ela tem uma ordem de grandeza de 10 elevado a 15 e o ultravioleta ele tem uma ordem de grandeza de 10 elevado a 16. Estão percebendo que cada tipo de onda eu tenho uma ordem de grandeza diferente para a frequência delas. E conforme vocês veem, a frequência dessa onda ela vai aumentando do rádio até o ultravioleta. Outra característica importante das ondas eu esqueci. As ondas eletromagnéticas têm outra característica importante. Vocês perceberam que aqui a minha frequência é menor e ela vai aumentando nesse sentido. A frequência vai aumentando dessas ondas e aí vai diferenciando cada uma. As ondas de rádio, elas não têm tanta energia assim, enquanto as ondas ultravioletas elas têm muita energia. A frequência, a quantidade de energia que carrega cada onda eletromagnética está associada com a frequência dela. Quanto menor a minha frequência, menor a quantidade de energia carregada nessa onda. Quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia carregada nessa onda. Então, por isso que a gente fala que as ondas ultravioletas, elas são ondas mais perigosas ao ser humano, porque elas carregam mais energia. E quanto mais energia elas carregam, mais danos elas acarretam para o ser humano, certo? Outra questão. Há fontes diferentes de ondas eletromagnéticas emitem frequências diferentes. Porém, existem fontes que podem emitir mais de uma frequência. Por exemplo, o Sol. O Sol ele emite vários tipos de ondas eletromagnéticas, certo? Porém, ele emite todas essas aqui. O Sol ele emite o rádio, micro-ondas,
O que acontece? Qual a explicação física por trás dessa emissão de luz? Os elétrons, as ondas, a emissão de ondas eletromagnéticas estão associadas com os elétrons. Quando eu pego um corpo e aumento a nossa temperatura, esses elétrons conseguem se movimentar mais rápido. Isso que acontece no ferro. Os elétrons do ferro, quando eu dou calor para eles e aumento a temperatura, eles conseguem se movimentar mais rápido. E aí eles aumentam tanto a frequência dele que a gente consegue ver a emissão de ondas por eles produzidas na frequência da luz. O nosso olho humano ele é sensível à luz. Existem várias ondas eletromagnéticas passando por aqui e você também emite ondas eletromagnéticas. Mas as ondas eletromagnéticas que o nosso corpo emite devido à baixa temperatura estão na faixa do infravermelho. Quando eu pego o metal e eu aqueço ele, eu faço com que esses elétrons aumentem muito a frequência. E aí eles têm a capacidade de emitir ondas de luz, ondas com frequências da luz visível. Mas você também consegue emitir, porém como o nosso corpo tem uma baixa temperatura, as ondas que a gente emite de infravermelho elas não são visíveis. O nosso olho só é sensível a frequências nesse espectro, nessa faixa. Os tipos mais comuns de fontes geradoras de ondas eletromagnéticas são os elétrons. Porém, as cargas positivas que se encontram no núcleo também têm essa capacidade de produzir ondas eletromagnéticas. Existem dois processos químicos que acontecem no núcleo que têm a capacidade de emitir energia e ondas também eletromagnéticas, que são as reações nucleares de fissão e fusão nuclear. A fissão nuclear é quando eu tenho uma desintegração desse núcleo. Eu vou pegar esse núcleo e dividir ao meio. E a fusão nuclear é quando eu tenho dois hidrogênios, fundo eles formam um elemento novo, o hélio. Esse processo também libera muita energia. Esses dois processos eles acontecem no núcleo dos nossos átomos, certo? A fissão nuclear é mais comum acontecer nos elementos como urânio. E a fusão nuclear acontece somente nas estrelas, quando eu tenho a fusão de dois hidrogênios formando o hélio. Esses dois processos químicos, eles liberam muita energia e também liberam ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas, elas podem ser geradas também a partir de cargas positivas. Tudo que tiver carga pode ser uma fonte geradora de ondas eletromagnéticas, certo? Outra curiosidade importante sobre as ondas eletromagnéticas é que elas não precisam necessariamente então de matéria para se propagar. Elas se propagam no vácuo, mas elas também se propagam na matéria. As ondas que o nosso Sol emite, tem várias frequências de ondas, elas têm a velocidade de 3 vezes 10 oitava. Isso é uma velocidade altíssima. Por exemplo, o nosso Sol ele emite vários tipos de ondas eletromagnéticas. Todas têm a mesma velocidade no vácuo. O vácuo não tem matéria, a matéria que a gente conhece. Mas existem outras coisas interessantes lá. Porém, como não tem matéria, ela tem uma velocidade altíssima, que é de 3 vezes 10 oitava. Todas essas frequências que são emitidas pelo Sol têm a mesma velocidade, certo? O que acontece? As ondas eletromagnéticas, elas não gostam muito de matéria, que nem as ondas mecânicas. O que acontecia nas ondas mecânicas? A velocidade de propagação das ondas mecânicas, como a onda sonora, ela aumentava quanto mais matéria tivesse no meio. Por exemplo, eu falei para vocês que sólidos, a onda mecânica tem uma velocidade maior nos meios sólidos do que nos meios gasosos. Isso acontece porque nos meios sólidos eu tenho mais matéria concentrada em um determinado espaço de tempo, enquanto nos meios gasosos essa matéria está mais espalhada. As ondas eletromagnéticas elas não gostam tanto assim de matéria. Então o que acontece? Quando eu estou lá no vácuo, elas têm uma velocidade altíssima. E aí, quando elas entram na nossa atmosfera, que já tem partículas no nosso ar, várias partículas no nosso ar, elas perdem a velocidade. Então, a velocidade das ondas, elas variam. Enquanto que nas ondas mecânicas, quanto mais matéria tivesse, maior seria a minha velocidade, nas ondas eletromagnéticas já é o contrário. Quanto mais matéria, menor a minha velocidade. Elas não gostam muito de matéria, então a velocidade delas diminui. A gente vai falar então agora mais um pouquinho sobre cada um daqueles espectros que a gente viu no desenho anterior. A gente vai começar a falar das radiofrequências, ou também conhecidas
ordem de grandeza de 10 à quarta. As radiofrequências, elas são usadas muito em televisões, estações de rádio e telefonia móvel. Eu dei um exemplo para vocês nos primeiros exercícios, desde que começou a quarentena, sobre como funciona a telefonia móvel. Como funciona a telefonia móvel? Se vocês verem o vídeo anterior, eu tinha explicado mais ou menos como funcionava. Eu vou explicar mais ou menos como funciona então hoje as estações de rádio. As estações de rádio, elas funcionam da seguinte forma: aquelas antenas que elas têm elétrons, vários elétrons. Eu vou pegar aqueles elétrons e vou movimentar eles com uma determinada frequência. Quando eu pego esses elétrons e movimento eles numa determinada frequência, eu consigo gerar ondas de rádio. Na frequência das ondas de rádio, essas ondas de rádio chegam aos nossos celulares, é captado pela antena, e aí essa antena, ela transforma essas ondas de rádio em sinais digitais, e depois esses sinais digitais são transformados em ondas mecânicas pelo microfone. Então é um sistema bem semelhante ao sistema de telefonia móvel que a gente viu em algumas aulas anteriores. As ondas de micro-ondas. Uma tecnologia muito comum que a gente usa ondas de micro-ondas, da frequência do micro-ondas, é o nosso forno micro-ondas, que a gente usa para aquecer alimentos. O micro-ondas, ele funciona da seguinte forma: os elétrons, se eu consigo movimentar os elétrons em determinada frequência, eu consigo emitir ondas eletromagnéticas. Pense, a recíproca contrária é válida? Também. Se eu pego ondas eletromagnéticas em determinadas frequências e coloco sobre elétrons, eles também começam a se agitar na frequência dessa onda que está sendo incidida sobre eles. As ondas de micro-ondas, o nosso forno micro-ondas, ele funciona num sistema bem parecido. Eu vou emitir ondas de micro-ondas nos alimentos e essas ondas, elas vão ser captadas pelo elétron desses alimentos. E aí os elétrons desse alimento conseguem se agitar. Quando eu começo a me agitar, a temperatura do meu corpo aumenta. E é dessa forma que funciona o nosso forno micro-ondas. Essas ondas vão ser emitidas, essas ondas eletromagnéticas vão ser emitidas e vão ser captadas pelos elétrons dos alimentos. E aí esses elétrons vão começar a se movimentar na mesma frequência dessas ondas de micro-ondas. Então, a movimentação desses elétrons gera o aquecimento do nosso alimento. E aí é essa forma que eu consigo aquecer os alimentos usando ondas eletromagnéticas. Outra aplicação que a gente tem é o infravermelho. O infravermelho, todo corpo emite infravermelho. Todo corpo que tiver uma temperatura acima de menos 273 graus Celsius. A câmera de infravermelho, ela funciona da seguinte forma: as câmeras, quem gosta aí de câmera, de astrofotografia ou mesmo de edição de foto, sabe que existem vários filtros. A nossa câmera, ela tem vários filtros. Quando a câmera de celular, ela consegue captar um pouco do... Não, esquece. Ok. Como funciona as câmeras que captam o infravermelho? Câmera com filtro de infravermelho. Como todo o corpo ele consegue emitir ondas de infravermelho, todo corpo que tiver uma temperatura acima de menos 273 graus Celsius, essas câmeras, elas são mais sensíveis a essas frequências. Elas conseguem pegar essas frequências que são mais baixas do que a frequência da luz visível, que é a que a gente usa normalmente para tirar foto das coisas ou filmar. Elas têm uma maior sensibilidade. Vocês também já viram aqueles binóculos de visão noturna? Eles funcionam da seguinte forma: como à noite a gente não tem muita luz visível, os corpos emitem ondas de infravermelho. Os binóculos de visão noturna, eles funcionam captando essas ondas de infravermelho emitido pelos corpos. Eu vou conseguir captar essas ondas e transformar ela numa imagem. Então é assim que funciona. Os binóculos, eles foram se desenvolvidos muito, eles foram mais populares na Segunda Guerra Mundial. Foi na Segunda Guerra Mundial? Acho que foi na Guerra Fria. Tá. Os binóculos, eles ficaram mais popularizados na Guerra do Vietnã.
Como os Vietcongs eles usavam táticas de guerrilhas e se escondiam na floresta, era muito difícil ver eles devido à pouca presença de luz que existia na floresta e à noite também. Então o binóculos ficou muito popular nesses tipos de missões. Eles conseguem captar frequências de infravermelho, então através dessas frequências de infravermelho captado pelo binóculos, eles conseguiam identificar onde estavam os Vietcongs. Quem gosta aí de jogo sabe mais ou menos como funciona a visão noturna. O pessoal da biologia também eles usam muito para conseguir captar imagens de vídeos de animais à noite. Então, o infravermelho é uma onda bem utilizada e que vários corpos conseguem emitir. A luz, a nossa luz visível, ela está em diversas tecnologias também. A lâmpada é a mais comum delas. A lâmpada ela emite a maior parte da frequência que as nossas lâmpadas emitem é na faixa da luz visível. O ser humano ele tem um olho muito sensível. Como o Sol, a maior parte das frequências que o Sol emite é a luz visível, quando teve a evolução, os nossos olhos eles evoluíram sensíveis somente a essa faixa da luz visível. Porém, existem alguns animais que têm a visão de infravermelho, a visão noturna, certo? A visão noturna dos animais, geralmente são dos animais... Os animais que têm visão noturna, eles estão em qual classe mesmo? Depende. Predador, não. Noturno, não sei. Esquece. Tá. Na evolução, o ser humano ele desenvolveu os seus olhos sensíveis à luz visíveis. Mas, porém, alguns animais eles também têm essa sensibilidade do infravermelho. É assim que funciona a visão noturna em alguns animais predadores, como as onças. E é isso. Nossa, eu vou ter que cortar.